Olá pessoal, boa tarde. Estou muito feliz em estar iniciando mais uma semana na companhia de todos vocês. Espero que tenhamos todos uma semana muito próspera e rica. Quero aproveitar e pedir mais uma vez o voto de todo mundo no meu podcast, em nossa campanha para o melhor podcast do Brasil. O Júlio vai deixar na descrição o link para votação. Enfim, hoje nós estamos aqui com o Kiko Furtado. Ele é um banqueiro, muito bem sucedido, graças a Deus, e a empresa dele não para de crescer. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale mais sobre o banco dele, sobre o produto dele, sobre a história de vida dele. Enfim, Kiko. Josué, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Eu que agradeço. Uma honra, um prazer estar aqui contigo para falar não só do acreditar, mas do tema que você achar pertinente. Economia, o que você quiser. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito contente quando você aceitou o meu convite de pronto. Imagina. Eu fico feliz com iniciativas iguais às suas, porque fazem a diferença no mercado financeiro, que é um mercado muito competitivo e que 90% das instituições, quase 99% das instituições financeiras, elas têm um olhar apenas lucro pelo lucro. E você, pelo que eu conheci, você, obviamente, você quer o lucro, mas você também tem uma coisa diferente, né? Cara, olha, eu vim das artes, na verdade. Eu acho que talvez seja essa uma diferença. Eu fui músico profissional mesmo dos 12 anos até os 25. E profissional, era pianista, tocava jazz, samba, viajei o mundo todo tocando, fui pro Japão, fui para Europa várias vezes, para os Estados Unidos várias vezes, né? Enfim. E foi muito legal, isso eu acho que eu era compositor, então essa parte criativa é muito presente em mim, né? Tive músicas minhas gravadas pela Daniela Mercury, pela Nana Caymmi, Gal Costa, e compus com os maiores letristas do Brasil mesmo, desde Aldir Blanc, Paulo Sérgio Vale, Abel Silva eram os meus parceiros. Bom, a arte é muito presente na minha vida, até hoje é. Eu consumo arte, gosto. Um banqueiro com alma de artista. Mas então, cara, assim, sim, respondendo a sua pergunta, assim, a gente tem um quê diferente, sabe? Ontem eu estava num evento e eu fiquei muito, muito grato, assim, de ver a empresa como ela está sendo reconhecida no nosso meio. Então, muita gente veio falar das nossas iniciativas. E eu fiquei muito feliz de ver como está sendo reconhecido por pessoas que eu admiro pra caramba, sabe? Pessoas que eu admiro muito. E ouvir um elogio relacionado à empresa, ao acreditar vindo deles, assim, realmente uma honra, né? E fazem quase 12 anos de empresa. Fundamos aqui em 2013, aqui em Mogi das Cruzes. E a gente, desde o primeiro, eu comecei trabalhando sozinho, uns 2 anos. Comecei sozinho lá e falo uma coisa engraçada. Eu trabalhava 16 horas por dia. Chegando no final do dia, eu ficava triste, o dia estava acabando. Eu queria mais. Eu sei. Mas até hoje é assim comigo. Dá 4 horas, eu falo, mas poxa, mas 4 horas já, cara, eu quero mais, quero mais fazer operação, quero emprestar mais. Mas não pelo lucro, mas porque eu gosto. A minha vida é repleta de significado na vida pessoal, com a minha família, minha esposa, meus filhos, significado no trabalho. Eu realmente acho que eu posso falar por mim, mas eu tenho meus sócios e tudo, mas eu cheguei num ponto que eu quero muito compartilhar coisas com as pessoas, sabe? E aí, desde o primeiro, o primeiro funcionário que teve, eu já entreguei um livro para a pessoa ler, e desde lá existe um programa até hoje na empresa, então quase 10 anos, um programa que a gente chama de programa do livro. E eu tenho uma biblioteca na empresa que tem tem mais de 500 títulos que eu vou comprando ao longo do tempo. Alguns a gente ganhou, mas a maioria eu fui comprando. Foi colocando lá. Tem uma biblioteca mesmo com espreguiçadeira na empresa e tal. E é aberta ao público isso aqui. As pessoas podem ir lá e retirar um livro emprestado, levar para casa, ler e depois devolver. E poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre falo isso aí.
Algumas pessoas já foram, tá? E a gente adora receber as pessoas lá, emprestar um livro, e nunca tivemos alguém que levou e não trouxe de volta. E desde lá, a gente, todo mês, todos os nossos funcionários são convidados a ler um livro, apresentar, e são bonificados por isso. Então, isso tem 10 anos que todo mês a gente faz esse processo. Nós temos um MBA interno na empresa, que a gente está trazendo os melhores professores do Brasil, os professores que eu tive a oportunidade de estudar na Fundação Dom Cabral, na Sampo, e dos meus funcionários, por exemplo, que a gente coloca para estudar no INSPER, na FIA, nas maiores escolas, nas melhores escolas de negócio, né? A gente está trazendo esses professores, alguns inclusive de fora do país, e de graça para os nossos funcionários, com reconhecimento do MEC, que a gente conseguiu isso. Várias outras iniciativas que a gente tem, a gente trouxe agora, né, a Ana Beatriz Barbosa aqui para Mogi das Cruzes, que é aquela psiquiatra famosa, e num projeto chamado Reticências. Todos os anos nós trazemos um nome de peso. O ano passado foi Luiz Felipe Pondé, filósofo. É um projeto chamado Reticências, porque reticência, assim, não acaba nunca o seu assunto. A gente sai de lá com muito mais perguntas do que respostas. E esse ano foi Ana Beatriz Barbosa. O tema sempre é praticamente o mesmo, que é o comportamento humano no mercado de trabalho. Então, a gente tem várias iniciativas com o nosso pessoal que deixa a gente realmente um pouco diferente. Inclusive, a gente fala que a gente, assim, o nosso slogan agora é acreditar banco único. É único, porque de fato é. A gente tem uma série de questões com os próprios clientes, Josué, que as pessoas falam que nosso atendimento é muito diferenciado, que as nossas pessoas são muito diferenciadas, que as nossas propostas são muito diferenciadas. Então, eu penso que sim, a gente tem essa... Mas é óbvio que a gente está objetivando lucro, porque esse negócio de empresa que não dá resultado, o mercado não compra. Não. Isso aí é conversinha fiada, né? A empresa lá, a gente tem um selo GPTW. Eu estava refletindo sobre isso outro dia. Vou participar de um congresso também, que eu vou palestrar lá junto com outros colegas, sobre empresas que têm o selo. E assim, eu digo, a nossa empresa não é uma empresa simples para se trabalhar. Porque eu falo o seguinte, cara, eu preciso de pessoas que tenham sede demais, tenham fome demais. Porque nós temos muito a oferecer. E se a gente não, se pega alguém que está tudo bem e não quer mais nada, é não esgotar esse ativo, sabe? Sim. Então, eu tenho tanto para oferecer para as pessoas, em termos de crescimento e oportunidade, que se eu tiver alguém que não queira isso, não dá match. Entendeu? Mas você sabe, uma coisa que eu fiquei assim, a gente precisa conversar mais com esse pessoal. Quando você comentou, quando a gente se conheceu no congresso, que você falou do MBA para o pessoal, eu fiquei pensando, gente, isso que é legal. Isso me chamou muita atenção. E é um MBA mesmo, 360 horas. Já teve a primeira aula, que chama de legado. Na verdade, o MBA chama Gestão Estratégica e Liderança para FDICs, tá? Que é um tema muito específico para o nosso setor. Mas ele está debaixo de um guarda-chuva nosso que chama legado. Legado, então, assim, é tudo que a gente faz para deixar um legado para as nossas pessoas. E eu falo muito, estava falando com você antes de começar, dizendo que eu fico feliz como a empresa está indo, independente da minha pessoa, que sou fundador, etc., mas como está indo, ela está caminhando independente de mim. E por quê? Porque eu sempre falo com as pessoas, cara, amplifiquem isso, reverberem essas iniciativas, fomentem isso daí. A gente está plantando em vocês sementes que é para vocês transformarem as outras pessoas que vêm para cá. Porque é, de fato, uma empresa que transforma as pessoas. Agora, precisa ter as características para trabalhar lá. Não é simples, porque assim, cara, a gente não é uma empresa de escorregador. Tá? A gente não é uma empresa de trampolim, nem de mesa de ping-pong e sinuca. Tá? Não é. A gente é uma empresa e para isso daí tem um horário para isso. A gente tem uma geladeira com tudo que as pessoas quiserem, chocolate, docinho, pão, tudo que as pessoas gostam de graça.
Mas na hora, ali, no acreditar, né, quando todo mundo está ali, o negócio é foco, determinação, energia, paixão, foco no resultado. Quando eu quiser diversão, eu vou ficar com meus filhos. É óbvio que é descontraído. Eu sou o maior brincalhão da história, de todo mundo. Eu sou o cara que mais brinca lá dentro. Assim. Mas as pessoas muitas vezes confundem esse limite entre a permissividade e o ambiente descontraído. É um ambiente descontraído, né? Só que, cara, eu não sou muito adepto a essa questão do trampolim, etc. E aí, as pessoas que estão lá, que a gente procura, são pessoas que têm essa sede de querer participar de um MBA, querer construir um legado, querer ter uma participação relevante no mundo, cara. Querer poder construir, plantar alguma coisa e dar frutos, entendeu? Aquela pessoa que só quer, sei lá... Vou trabalhar pelo salário. Mas eu te digo que, inclusive, a gente consegue transformar algumas pessoas que eventualmente entram assim e depois se transformam. Não é tão simples, mas já aconteceu. Mas as pessoas que entraram lá dentro com sede, fome de construir, de vitória, de melhorar a si mesmo todos os dias, cresceram muito. E são pessoas que vieram de muito baixo na sociedade, no extrato social. Sabe? E cara, hoje estão ganhando super bem, estão liderando equipes, estão tomando decisões de milhões todos os dias, a todo momento. Então, mas isso que eu acho interessante, quando você tem um gestor que pensa dessa forma, ele faz todo o diferencial para a empresa. Ele muda tudo. Eu falo isso, eu tenho um exemplo próprio. Quando eu comecei a trabalhar, meu segundo emprego foi numa empresa de fomento. E tinha um cara lá que ele chamava Luiz Carlos Rodrigues. Ele já tinha trabalhado na Bovespa, aquela loucura toda. E aí ele foi para lá trabalhar nessa empresa. E era muito louco, porque assim, se você chegava nele e falava assim, Luiz, você me ensina as coisas, ele me ensinava tudo. E ele pegava... É que assim, eu sempre fui meio... Não sei se é chato ou é entrão. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, Josué, já que você gosta mesmo do assunto, todo dia você pega o jornal, leia, e se você tiver dúvidas, fala comigo. Eu falei, não, mas você tá falando sério que eu posso ler o jornal todo dia? A galera vai ficar louca. Não, pode ler, tá aí, leia e vem falar comigo. Aí eu li o jornal todo dia, ela falava com ele. E cara, ele ensinava não só comigo, mas com todos os demais, é que eu tinha isso que você falou, essa sede, essa fome interminável. Que era gostoso, que assim, dá vontade de voltar no tempo para voltar naquele trabalho, porque eu imagino que na tua empresa deve ser a mesma coisa, essa coisa enriquecedora. E isso é uma coisa que quem recebe isso de você vai levar isso daqui a 20, 30 anos, você pode ter certeza que alguém vai falar assim, poxa, eu trabalhei com o Kiko, que era assim, assim, e eu aprendi muito com ele. E isso que é importante. Porque isso não sai nunca da mente das pessoas. Essa semente que é plantada hoje. Você vê, a gente tem pessoas que mesmo que eventualmente saíram por um motivo qualquer, sempre falam que foram impactados pela cultura da empresa. E na aula inaugural do MBA, o meu sócio, que é o Bruno, eu tenho 2 sócios lá operacionais, né, fora os investidores, eles começaram comigo, foram a Mila, que é a nossa sócia operacional, ela foi a 3ª funcionária e o Bruno o 4º funcionário da empresa. E hoje são sócios. E aí o Bruno falou um negócio que realmente ele uma sacada muito legal. Falou, Kiko, isso é o desdobramento daquilo que você fazia com a gente quando logo a gente entrou lá no início, em 2016, foi quando eles entraram. Vai fazer quase 9 anos agora. O que eu fazia? Depois do horário, e eles eram muito jovens, a Mila começou com 19 anos comigo. O Bruno com 22. Então, muito jovens. Tinha um quadrinho lá, e era uma salinha menor que essa aqui, cara, que a gente começou. Menor que essa. Depois você precisa lá conhecer nossa sede hoje, que é uma coisa espetacular. Eu tinha um quadrinho assim, e eu ficava explicando as coisas de DRE, as coisas de indicadores da empresa. Eu fazia prova, olha que interessante, cara.
naquela época eu fazia uma provinha com coisa de economia. Então, na época da reforma da Previdência, aí eu fazia provas assim, dava uma coisa do jornal, uma manchete do jornal, e eu falava como a reforma da Previdência pode impactar o nosso negócio. Isso aí eu fazia coisas específicas do nosso setor, e aí era o seguinte, se eles tirassem 10, dobrava o salário. Se eles tirassem 30, era mais 30%. Se eles tirassem 50, 5, era mais 50%. E eles foram adquirindo conhecimento muito profundo das coisas do nosso negócio com isso aí. E eu ficava em casa corrigindo a prova. E eu tinha já uns 10 funcionários, ainda tinha prova ainda, sabe? Tinha um dia do mês que eles chegavam mais cedo na empresa para poder fazer a prova. A Mila, que é essa minha sócia, ela tinha caderninho de exercício. Aí o Bruno falou, cara, isso eu já fazia com a gente lá atrás, há 8 anos atrás. Isso aqui só é a consagração de todo esse tempo que você vem. E eu sempre, mas eles hoje em dia são esses professores da equipe deles, eles conhecem muito do negócio, então estão sempre ensinando todo mundo, etc. Então ele falou isso e eu falei, caramba, que sacada legal, é a maior verdade. Você tem uma sacada muito legal. Realmente, desde lá a gente já tem essa cultura, né, cara? Sim, isso é o diferencial, essa cultura, essa vontade de deixar um legado. Sim. Porque deixar dinheiro, todo mundo deixa. Agora, deixar um legado é diferente. Eu acho o seguinte, cara, lá a gente remunera muito bem as pessoas, né? A gente está muito preocupado com quem performa bem, e a gente diferencia realmente essas pessoas. Mas as pessoas que de fato cresceram mesmo, então a gente, por exemplo, paga para as pessoas estudarem na Fundação do Cabral, a gente manda para lá, manda para o INSPER, umas 3 pessoas já se formaram no INSPER, 2 pessoas se formaram no INSPER lá, que a gente bancou em pós-graduação, e outras na FIA, enfim, etc, etc. E essas pessoas, o que de fato fez elas crescerem, óbvio que foi a grana, mas foi justamente o patrimônio intelectual que elas adquiriram. Cada dia que passa, elas são mais capazes de tomar decisões mais complexas, e isso faz com que elas tenham mais responsabilidade. Se tem mais responsabilidade, tem melhor remuneração. Sim. Né? Então é isso, eu não tenho dúvida que a questão de ensinar a pescar em vez de dar o peixe é o caminho. Sim. A gente faz isso muito lá. E dentro disso que a gente está falando, qual que é a principal estratégia de crescimento do banco nos próximos anos? Termo de pessoas? Pessoas, crescimento do banco. Sim. A gente vai começar agora um processo de trainee nosso, né? Bastante estruturado, com bastante envergadura, tá? Isso em termos de pessoas, né? E mais treinamento. O MBA é um projeto de grande envergadura, assim, que a gente espera elevar o nível de consciência dos nossos funcionários a que talvez a nossa concorrência vai demorar anos para atingir, de forma, se não houver esse empurrão. Mas beleza, então, e em termos de estrutura de crescimento, enfim, operacional, a gente pretende entrar em novos negócios. Coisas que hoje a gente não oferece serviço, como consórcio, como seguro, essas coisas, não oferece. Mas a gente pretende entrar nisso, talvez no ano que vem. E, além disso, outras frentes que a gente pretende estruturar de forma mais robusta, que é uma área hoje, por exemplo, da parte de crédito imobiliário, por exemplo, a gente tem, mas ainda é incipiente, e a gente pretende, de fato, ter um fundo específico para atuar nisso daí, de mais longo prazo e tudo. Então, no curto prazo, eu sempre falo assim, no curto prazo, entrada em novos negócios e potencializar alguns, essencialmente dois setores, a construção civil e agronegócio, que a gente já opera em todos eles, já está presente em todos eles, mas a gente tem uma área bem voltada para isso, com profissionais específicos dessa área. E serviços. No longo prazo, só tem uma coisa que a gente olha para a gente, pessoas. Não tem jeito. Então, assim, quando eu falo nisso aí no curto prazo, eu estou pensando em 2, 3 anos. Agora, para 10 anos, a única coisa que eu penso são nas pessoas.
sucessão, quem serão os líderes que vão conseguir, por exemplo, tocar essas áreas de seguro, essas áreas de consórcio, porque a gente tem uma base de clientes muito grandes e a gente já era para ter até entrado, tá, nessa área, mas porque a gente tem uma base de cliente muito grande, então, e só PJ, a gente não trabalha com PF, não trabalha com pessoa física. Então, essas empresas todas, outra área importante eram 3, câmbio, né? Fazer câmbio para as empresas, exportação, trabalhar com exportação das empresas. Então, a gente olha muito para essas 3 frentes operacionais e no longo prazo, claro, sempre pessoas. Entendi. E dentro disso, como que você faz o equilíbrio do propósito de inclusão financeira do banco e a sustentabilidade econômica? Em termos de lucratividade, é difícil demais, mas tem que querer muito fazer, porque a gente na verdade escolhe um caminho um pouco mais difícil. Poderia aceitar alguém que está lá dentro por estar, e enquanto a gente tiver condições, que eu sei que em determinado momento, no tamanho, a gente não vai conseguir sustentar esse controle, mas enquanto a gente conseguir sustentar o controle das pessoas que entram, a gente vai buscar com todas as forças que só estejam lá as pessoas muito aderentes à nossa cultura. Eu sei que com o tempo isso é um pouco mais difícil, existirão pessoas mais operacionais e está tudo bem, mas é um esforço muito, muito difícil, né? Então, assim, eu acho que existe apenas um caminho para você conseguir sustentar isso o mais tempo possível ao longo da sua história, que conseguir achar as pessoas certas para estar no seu negócio. Eu estava falando de EPTW e eu acabei não concluindo meu raciocínio. Eu estava dizendo o seguinte, cara, apesar de não ser um lugar tão simples de se trabalhar, tão fácil, porque a gente exige que a pessoa fale bem, a gente exige que a pessoa tenha bom raciocínio. A nossa nota no GPTW é altíssima. Entendeu? Então, assim, a gente tem um nível de satisfação muito bom perante aos funcionários. O que, na verdade, você não precisa ser um local totalmente descontraidão e com trampolim para você ter uma nota boa. As pessoas que gostam que tem um propósito na vida que encontra com a gente, elas veem ali uma possibilidade de chegar ao propósito dela. Então eu sempre falo o seguinte, cara, se você não gastou o tanque reserva da sua energia ali, você tá tirando a possibilidade do colega ao lado de atingir o sonho dele. Tem muita gente que aposta a vida ali, cara. Entendeu? Porque a gente de fato entrega. Isso é importante. As pessoas que estão lá, que cresceram, enfim, tem pessoas lá com 5, 6 anos de empresa, fora Milho e o Bruno, né? São pessoas que sempre que a gente prometeu algo, a gente cumpriu. Só que ela também tem que vir na contrapartida. Então, não é necessariamente uma empresa com a boa nota do GPTW, não é uma empresa com trampolim, né, que é permissiva. Não, lá uma empresa que a gente exige pra caramba, sabe, assim, o comportamento da pessoa, a entrega e tudo, e temos uma nota altíssima no GPTW, entendeu? Então, isso eu acabei iniciando esse raciocínio lá atrás e não terminei. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tive um pensamento aqui, como que o banco trabalha essa questão da inadimplência? Porque você falou que o senhor trabalha com PF, né? PJ. PJ? É só PJ. Ah, tá. E como que o banco trabalha com risco de inadimplência? Bom, a gente tem vários filtros, desde a entrada do cliente. Então a gente tem os nossos gerentes comerciais, eles são treinados com esse olhar. Depois ele chega, ele é feito uma pré-análise. Depois da pré-análise é feita uma reunião com a empresa, uma visita, seja ela remota ou presencial. Aí o cliente, a gente entende qual que é a necessidade do cliente. Depois chega o pessoal de crédito mesmo fazer uma análise da empresa para ver a saúde financeira da empresa. Depois, quando chega as operações dele no dia a dia, seja de que natureza for,
de longo prazo, empréstimo, mais desconto de recebíveis, etc. Tem uma outra mesa que analisa aquela operação especial. Depois tem mais um local que é a antifraude, ou controladoria, que verifica todo o lastro que foi dado naquela operação. Então tem vários filtros. Aí depois ainda tem a área de cobrança, né? Jurídico, etc., que você faz o extrajudicial, você tem também a parte judicial. Mas, assim, cara, tem sido um desafio muito grande lidar com a inadimplência no Brasil. Virou quase, assim, um manicômio você trabalhar com crédito no Brasil. Tanto é que os bancos grandes não estão dando crédito mais, praticamente. Estão dando crédito, cara. Então, eles vão trabalhando com serviço. Então, mas por quê? Porque está muito difícil. Hoje em dia, por exemplo, a gente também está exigindo muito mais garantia para poder conceder crédito, entendeu? Tem exigido muito mais. Mas assim, é muito difícil, cara. Essa dificuldade você sente que é em função da economia, que de repente não está indo muito bem? Como é que você vê isso? Legal. Um dos maiores desafios nossos é a insegurança jurídica. No Brasil, hoje, você pedir uma recuperação judicial vale a pena você pedir. Você fala PJ? PJ, sempre PJ. Porque assim, veja, o cara vai lá, toma crédito com todos os bancos, entra com recuperação judicial, pede um deságio de 80% para pagar em 20 anos. Então ele deve 100, fala que te deve 20 para te pagar em 20 anos. E, cara, eu não vejo nenhum juiz assim, olha que eu lido com isso, eu estou em algumas recuperações judiciais de clientes meus, não vejo juiz olhar assim de uma forma sistêmica, ou seja, um aqui, outro ali, pontual, são mais técnicos isso aí, mas eu não vejo eles olharem o seguinte, cara, não houve fraude nisso aqui para poder pedir essa recuperação judicial, essa empresa na verdade já não é insolvente, não adianta pedir recuperação judicial, ele não está só tentando protelar e dar um golpe nas pessoas, o que mais tem é isso. Então essa insegurança jurídica é muito, muito complicada. Eu acho que até que a economia não está indo tão mal assim quanto a gente imaginava, e ontem eu estava assistindo até uma palestra, e o palestrante, que foi Ricardo Amorim, estava palestrando lá, no lugar, nesse evento que eu estava, e ele dizendo que um dos motivos, né, da economia não estar tão mal assim, não é que a gente está fazendo o nosso papel direito, mas sim que o externo está nos ajudando, né, questões geopolíticas, essa coisa toda que você deve saber como economistas. Então, eu acho até assim, eu possuo um market share muito baixo do mercado como um todo. É nada. É zero, perto do Itaú, etc, etc. Então, o mercado, a economia, para o meu caso, estar melhor ou pior, altera muito pouco. Altera muito pouco, porque ainda tem um mercado gigantesco para eu atuar, independente da economia estar melhor ou pior. Isso afeta muito o Itaú, isso afeta muito grandes empresas, o Bradesco, etc. Tá muito difícil, cara, porque a questão macroeconômica do Brasil ela é muito capenga, né? Assim, essa parte de garantias. Eu já tive, por exemplo, situações de recuperação judicial de uma faculdade, em que o cara me deu, a faculdade me deu algumas garantias para eu fazer uma coisa com ela, um empréstimo, um desconto de recebíveis, perdão, e aí o juiz mandou devolver as garantias, cara. Então, essa é a cara que se faz. Mandou devolver. E aquilo que tinha caído na minha conta já, ele mandou tirar da minha conta e depositar na faculdade. Não, peraí. É isso mesmo. Deixa eu entender. Você me emprestou R$1 milhão, aí eu te dei, sei lá, uma Ferrari como garantia. Sim, senhor. Não te paguei. E o juiz mandou fazer o quê? Devolver a Ferrari. Aí você me devolveu a Ferrari. E o que mais que você me devolveu? Não, e aí, assim, porque nesse caso eu devolvi tudo que eu tinha de garantia e devolvi o que já tinha na minha conta da garantia, porque ele me deu recebíveis de garantia. Então eu já tinha liquidado algumas coisas na minha conta. O juiz falou assim, aqueles recebíveis que ainda não venceram, devolva para o... Tá, mas aí eu te paguei ou não? Claro que não. Não pagou nada. Tá, e aí como é que eu fiquei? Eu estou até hoje querendo ver o dinheiro.
Ele não recebeu nada, nada. Então você me deu 1 milhão. Te deu 1 milhão, e no caso lá foi 770 mil, tá? Ah, tá, assim, você me deu e ficou por isso. Ficou por isso, cara. E o juiz falou determinou, sob pena de eu pagar multas altíssimas por dia, que eu devolvesse tudo para ele, tudo que fosse a vencer. Ó, pensa o seguinte, você foi na concessionária, comprou um carro, e o cara vai te falar o seguinte, ó, eu vou te entregar o carro daqui a 30 dias. Você pagou para ele. Daqui a 30 dias, ele te fala assim, não, eu entrei em recuperação judicial, o seu carro eu não vou te entregar mais. Aí você entra na justiça, não, mas eu paguei, você é meu, e não paguei, ele é meu. Sim. Aí o juiz fala assim, não, mas ele entrou em recuperação judicial. Ele é hipossuficiente. E eu, Constituição da área financeira, eles sempre pensam que a gente é hipersuficiente. E aí a gente é sempre, praticamente, colocado como a parte mais forte e tudo. Aí é uma faculdade, tem cunho social na história, etc. Mas essa é a aberração que existe. Vou te falar outra coisa. Eu tive agora uma penhora da Justiça Trabalhista, que assim, eu comprei um recebível de um cliente meu. Então, 3 partes. Eu, o meu cliente e o cliente do meu cliente, certo? O meu cliente me cedeu os créditos que ele tinha para receber do cliente dele. Só que o meu cliente recebeu uma ação trabalhista de um funcionário dele. O juiz mandou penhorar o que ele tinha para receber do cliente dele. Que eu tinha comprado. É seu? Era meu. Aí eu informei o juiz, não, juiz, eu paguei por isso, está aqui toda a documentação. Ó. Ele não é dele mais, era dele lá atrás. Eu comprei, informei para o cliente dele que aquilo era meu, o cliente dele falou, ok, tudo bem, então vou pagar para você, já que mudou. Informei para o juiz. Pedi na primeira instância, pedi na segunda instância, e agora foi para o STJ. Agora, veja só que aberração, cara. Então, assim, é a mesma coisa, você compra alguma coisa e simplesmente hoje não te entregam. Não te entregam. Esse é o ambiente que a gente vive. Nossa, mas você acha? Nossa, eu não sei nem o que falar. Pois é. Mas, assim, você perdeu o raciocínio. Não, é surreal, cara. Assim, se você... O que acontece? Eu acho que, assim, quando você fala que você é do mercado de capitais, seja um banco, um fundo, qualquer coisa, automaticamente você já é o vilão. É isso mesmo, né? Entendeu? Ninguém quer saber se você é um pequeno banqueiro ou se você é o Itaú. A partir do momento que você está no mercado, e aí assim, você é vilão independente de quem você seja nesse cenário. Se você é o dono, é o bandido e merece ser morto em praça pública. Se você é o funcionário, também é o bandido e merece morrer em praça pública. Eu não sei de onde tem essa aversão ao mercado, que é um absurdo isso. E vou te falar uma coisa, Josué. Todos os mercados, todos os países desenvolvidos, os maiores, têm um mercado financeiro e um mercado de capitais muito desenvolvido. Sim. O Brasil tem um mercado financeiro tecnologicamente e de compliance, de questão, a robustez do sistema financeiro nacional é muito grande. Sim. É o melhor do mundo. Sim. Mas em termos de desenvolvimento de crédito, não é nada. Sim. Não é nada. Se comparar com os países dos Estados Unidos, não é nada, cara. Os bancos aqui não emprestam dinheiro, cara. Entendeu? E a função social do banco, assim, a função social em termos econômicos, é essa, né? Exatamente. É emprestar dinheiro. É que é o seguinte, as pessoas não conseguem acessar um bem de capital muito alto porque ela não consegue pagar. Por exemplo, um imóvel, um carro caro, ela vai ter que acessar o financiamento, né? A grande maioria. Ontem eu também estava assistindo a palestra do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central. E ele estava dizendo que essa reforma que teve das garantias de poder usar o imóvel como garantia, home equity, essas coisas todas, é que eles levantaram que 93% numa determinada época que eles fizeram esse estudo, 93%, 96%, não sei, dos imóveis no Brasil estavam liberados.
Entendeu? Então as pessoas compram e não utilizam aquele ativo. Aí ele falou assim, você vê que tem gente pagando juros de cartão de crédito absurdo e tem uma casa que pode dar em garantia para parcelar aquilo ali nos juros baixos e fica com medo de dar a casa em garantia, com medo de perder, que é uma cultura muito antiga. Cara, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas hipotecas todas, o que causou de fato a crise do subprime, mas em 2008, né? Mas isso é muito desenvolvido lá. Securitização é muito desenvolvido. Lá tem um mercado de capitais muito forte. Sim. E aqui não é nada, cara, perto do que pode ser num país das nossas dimensões continentais. Entendeu? Não é nada. Não é nada. E você olha uma coisa engraçada, né? Você olha na bolsa de valores deles, assim, parece que é comum, né? Todo mundo tem ação, todo mundo compra uma açãozinha. Já no Brasil, se você vai ali na esquina e fala que você está comprando ação de qualquer empresa, ou você é muito... A galera já olha, não, esse cara é muito rico. Ou então acha que você está jogando... Ninguém entende a compra de um ativo como investimento de longo prazo. Acha que é jogando. Olha, ele está apostando, está jogando na bolsa. E isso é uma cultura muito ruim. Porque você tem um mercado, como você falou, os nossos bancos são os melhores do mundo em termos de gestão. Isso. Só que o nosso mercado, ele não desenvolve todo o potencial que ele tem. Mas assim, cara, não tem como. O país não tem poupança, para começar, porque as pessoas não conseguem poupar, né? Os bancos, a inflação corrói toda o poder de compra e de poupança das famílias. Os bancos dão... veja bem, você ganha lá, sei lá, R$2.500 uma família lá, uma pessoa. Uma família, vou colocar R$5.000 uma família. Se você faz um empréstimo, você primeiro paga o quê? Você paga, sei lá, a luz da sua casa, você paga a escola do seu filho, plano de saúde, etc, etc, etc. Depois que você paga tudo isso, que vai pagar o banco, filho. Na melhor das hipóteses, se ele pagar, pagar o banco. Então o banco precisa fazer o quê? Ele precisa dar um percentual da renda da pessoa de empréstimo. Sim. O que acontece? Por que muitas vezes você não consegue dar um empréstimo sem uma garantia? Porque o percentual da família brasileira, a renda da família brasileira está toda comprometida e está cada vez mais sendo corroída pela inflação. Está todo mundo projetando inflação acima da meta, já, né? Então, assim, e você... Desculpa, perdão. E você vê, quando você olha o IPCA, você olha lá, sei lá, 0,60 no mês, 0 alguma coisa... Cara, você quando vai no dia a dia e no supermercado, você não enxerga aquilo ali. Aquilo ali é uma cesta de pessoas para uma classe média, etc, etc. Tudo bem. Que vai estar lá o combustível, o aluguel, as coisas que a classe média acessa e utiliza no dia a dia. Tá tudo certo. Mas se você olha as outras coisas, é muito mais. Então, assim, você imagina o quanto que sobra da renda para você poder emprestar para as pessoas. Não sobra, então os bancos não dão dinheiro, cara. Então, você não acha que a gente tem um outro problema, então? Deve ter vários. Que nós temos uma renda muito baixa. Ou a renda é muito baixa, ou o custo de vida é muito alto. De qualquer forma, a renda é muito baixa. Claro que né, cara? Assim, mas acontece que a nossa produtividade brasileira ela é muito baixa, né? A gente talvez tenha agora uma melhora, essa reforma da Previdência da reforma tributária, em 10 anos tende a melhorar muito a questão das indústrias. E como eu estava vendo até na palestra ontem, assim, piorar bastante a parte dos serviços, né? A indústria deve crescer muito e a de serviços deve cair bastante, né? Porque vai compensar a perda de impostos da indústria com o do serviço, em grande parte. Ok. Por que eu falei isso? Da renda. Então, assim, a gente precisa melhorar a nossa
distribuição de renda, assim, mas não é deixando o rico mais pobre. Não. Cara, mas assim, meu Deus do céu! Eu acho isso uma loucura, porque assim, quando você fala que você não entende esse sistema, não é que você é um pobre de direita. Não é que você é um pobre de direita, é que tem uma coisa que é assim, e aí eu, pessoa física, não acredito. Eu acho que o dono do Itaú, por exemplo, ele não quer que as pessoas sejam pobres. Mas claro que não! Por uma série de fatores. Se tem muito pobre, ele não vai poder vender os serviços dele. O cara da Gol, ele não quer um país de miserável. É claro, ninguém viaja. Então, assim, por aí eu já acho que quebra esse argumento. Só que as pessoas têm essa visão. E aí fica aquela coisa, olha, uma luta de classes. Eu acho que não é por aí a situação. Cara, as pessoas falam, eu escuto muito isso. A inflação, o CDI subiu, que bom pra você, né? Assim, desde a Selic, né? Que é o CDI também. Mas eu te falo o seguinte, desde quando o padeiro fica feliz quando a farinha aumenta? Nunca. Nunca. A minha matéria-prima é a Selic. Quando, na verdade, a Selic aumenta, é a mesma coisa. Quando o padeiro, a farinha aumenta. Será que eu vou ficar feliz? Meu produto ficou mais caro? Eu vou vender menos, amigão. Não tem conversa. Sim. Então eu quero escalabilidade com margem preservada. Sim. O padeiro, por exemplo, se ele vendia 10 e lucrava 1, ele pode até vender mais barato, mas vai ter que continuar lucrando 1, né? Sim. Ele vai vender mais e no final das contas vai dar mais, Sim. vai dar mais produtividade. Mas assim, a renda nossa, naturalmente, mas assim, a nossa capacidade, cara, desculpa, eu vou pensando tanta coisa enquanto eu tô falando, mas assim... Não sei como é que é isso. assim, você está falando de renda. A educação nossa assim... Nossa, cara. É horrível. E fica isso. E é isso que eu tava te falando, porque assim, o cara fala assim, não, o rico tem que empobrecer pro cara que é pobre crescer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, cara. O rico vai tirar o dinheiro daqui. Exato. É isso que você fala para as pessoas. Meu amigo, quando isso acontecer, o cara que é muito rico, ele vai fazer o quê? Ele tira o dinheiro daqui, manda para outro lugar. E o pobre vai ficar mais pobre ainda. O pobre vai ficar mais pobre, por quê? Porque foi feita uma previsão de arrecadação do dinheiro desse cara. Exato, que não vai Só ter. que ele não está aqui, alguém vai pagar essa conta. Quem vai pagar a conta? O cara que está aqui. Não vai pagar, porque você tem um carro 93 parcelado e mora num 40 metros quadrados. Então, a régua estava aqui. Como esse cara saiu, a régua vem para cá. Quem tá aqui? É você. E assim... Tô falando bobagem? Não, e olha só uma coisa interessante. O Brasil exporta café. Isso. Certo? Exporta por X reais, X dólar lá. Quando volta o café para cá, o quilo de café, X dólares lá. Quando volta em cápsula, o mesmo 1 quilo é 37 vezes maior o valor agregado. Ou seja, se é 10 dólares, ele volta a 370 dólares o preço quando você coloca dentro de uma cápsula. Ok. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá fora, a renda é muito maior porque é tecnologia, as pessoas têm educação, as pessoas agregam valor, as pessoas não estão simplesmente carimbando coisa. Puff, porque isso aqui, ó, não custa, não tem valor, carimbar coisa. Lá as pessoas precisam ter conhecimento, elas têm engenheiros, as pessoas precisam de educação, e não tem. Cara, então assim, as pessoas ganham mal, agora pega um engenheiro, pega alguém com capacidade, teve boa formação, vê se está ganhando mal, mesmo sendo no Brasil. Não está. Agora, grande maioria, e é um absurdo a concentração de renda, eu concordo 100%, mas assim, é uma questão muito mais estrutural. Sim. Entendeu? Então assim, tem que dar educação para as pessoas. Cara, veja só, eu posso falar isso, que eu tenho certeza que esse meu funcionário lá tem orgulho quando eu falo disso.
Ele veio trabalhar com a gente, ele vendia pizza na porta do Itaquerão. Ele não tinha, ele só estudou escola pública e nunca tinha tido aula de matemática. Pensa bem. Uhum. Hoje é um cara que ganha super bem. Se formou, um dos que se formaram no INSPER, em administração. Nunca tinha feito aula de matemática, tá? Se formou no INSPER. Se formou na faculdade aqui, em Mogi, em administração. E depois se formou também no INSPER. Hoje ele está ganhando super bem. Ele mudou completamente de vida. Mas por quê? Porque agregamos conhecimento nele. Hoje ele é uma referência na empresa, as pessoas gostam dele. Cara, eu te digo assim, o que mudou na vida dele? Tudo. Tudo. Mas ele tem repertório, ele tem capacidade de raciocínio. Mudou tudo, porque a gente colocou nele conhecimento, perspectiva, investimos nele. Agora, se ele continuasse, talvez, vendendo pizza no Itaquerão, cara, isso aí tem o preço que é a realidade. É um pizza no Itaquerão, cara. Você vai vender de vez em quando lá. Hoje ele trabalha com a gente lá e, poxa, tá super bem. Mudou de vida completamente. Então, a renda é baixa porque não tem valor agregado na mão de obra, cara. Hoje até algumas coisas que pensa na inteligência artificial daqui a pouco. Pensa, eu estava pensando nisso outro dia, porque antigamente, o que acontece? Quando teve a Revolução Industrial, a gente estava tranquilo, porque nós estamos no escritório e foi no chão de fábrica. Uhum. Tranquilo, deixa lá. Aí foi andando. Uhum. Aí veio o computador, também, ele vai me auxiliar. Só que hoje, essa coisa da inteligência artificial, ela está na nossa mesa. Ela está competindo conosco que estamos no escritório. O cara que a máquina tirou a vaga lá atrás, esse aí já não tem mais nem a menor condição de competir com a inteligência artificial. E os que ficaram lá na fábrica, eles se adequaram, aprenderam, mudaram. E hoje tá na nossa porta isso. Eu tô achando uma loucura. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas ninguém sabe. Você sabe. Hoje teve um artigo que eu não li ainda, do Thomas Friedman, do New York Times. Eu gosto dele também. E a matéria a IA vai ficar mais inteligente que os humanos. O próximo presidente dos Estados Unidos tem que agir em cima disso. E assim, hoje em dia, você pode pegar, por exemplo, e perguntar para ela assim, olha, eu quero fazer uma campanha para minha empresa de marketing. Como é que seria uma campanha se fosse do Washington Oliveto, por exemplo, que acabou de falecer, infelizmente. Como é que seria a campanha dele para minha empresa dentro desse tema? Aí vem a IA e te dá uma campanha, cara. Surreal, não é não? Isso é surreal e me traz uma preocupação. O que será que vai acontecer conosco? Então, mas ninguém está preparado. A gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Vamos parar para analisar. Tem muita gente assustada, todos estamos. O que a gente vai ter que fazer, na minha opinião, é aprender a lidar com isso, cara. Aprender a lidar com mas isso. Muita gente vai ficar fora do mercado de trabalho. Se não souber lidar com isso daí, se não souber fazer as perguntas, aí você começa a ter... Veja, aí já linka com o negócio do reticência, do nosso programa e tudo. As pessoas que vão saber lidar bem com a inteligência artificial são pessoas que saberão montar o script, saberão fazer boas perguntas. Aí eu te falo, quem sabe fazer boas perguntas? Quem pensa. Exatamente, os filósofos. Os filósofos sabem fazer boas perguntas. Está muito em voga. Agora ser filósofo é pop, né? Eu tive uma pós-graduação também em filosofia e filosofia, na verdade. E eu estou fazendo agora mais uma pós, fora o MBA da empresa, fazendo uma pós em sociologia, filosofia e história, está sendo muito legal, na PUC.
E aí essas áreas humanas serão fundamentais para as pessoas conseguirem raciocinar, saber que pergunta será feita para a IA te entregar uma resposta bacana. Quanto melhor for a sua pergunta, melhor será a resposta dela. Então, essas pessoas binárias, já era. Pessoa binária. Matemático, acabou, então. Não, mas Não, matemática, assim, questão tipo, quanto é 2 mais 2, 4? Então, exatamente, precisará. Já era. Porque vai ter que pensar de angular, de forma angular. Entendeu? Não vai poder mais ficar achando que. Porque possivelmente 1 mais 1 não vai ser mais 2, não. E agora? Cara, mas sabe, vai mudar tudo. E dizem que até o Ricardo Amorim falou isso ontem lá, né? Ele falou assim: a única transformação que eu acho que não foi tão grande quanto será a IA é a energia elétrica. Que nem a internet, nem nada disso vai transformar mais nossas vidas quanto a IA. E eu tento concordar, porque tudo será abarcado pela IA. Tudo, somente tudo. A gente já está com iniciativas lá na empresa de IA, uma pessoa dedicada só a isso e tudo, mas muito incipiente ainda. Mas já adotando práticas nesse sentido, por exemplo, de perguntar, por exemplo, hoje em dia as pessoas mandam às vezes cheque pra gente lá para fazer operações. Cheque? Ainda existe isso? Muito pouco, mas muitas vezes o cliente, ele não quer digitar lá, o que, cara, realmente é chato, é antigo, pouca gente usa, mas não vou deixar de atender o cliente que tem. Claro que não. E o que a gente fez? Hoje é uma IA, lê os cheques, se ele manda a imagem, a gente joga para a IA, ela já lê os cheques e lê os cheques que está escrito à mão, tá? De todos os bancos. Então ele pode estar com uma caligrafia horrível, ele lê. E ele já joga no meu sistema aquilo ali. Outras coisas que a gente está desenvolvendo, que ou seja, aí não tem intervenção humana. Então, o cliente não precisa digitar, nem meu funcionário precisa digitar. Outras coisas, a gente está desenvolvendo lá. Você quer jogar no sistema, você quer saber assim, onde está a minha maior concentração de clientes dentro do setor, sei lá, construção civil. Qual a região que eu tenho mais clientes? Ela puxa lá tudo e plota qualquer coisa em cima daquilo ali. Baseado nesses clientes, qual a probabilidade de eu dar uma inadimplência, baseado nos balanços deles, etc. Puf, já está trabalhando para eu ter qualquer tipo de informação que eu precisar dentro do meu banco de dados. Entendeu? Então, cara, assim, é uma coisa que eu acho que antigamente você precisava de pessoas. Você por exemplo, cara, profissionais de BI, né? De BI aí que você tem aqueles gráficos todos. Rapaz, eu não sei. Daqui a pouco esses profissionais quem vai fazer isso tudo eu já estou trabalhando na empresa justamente para isso. Eu vou ter uma ferramenta que não vai necessariamente precisar mais de alguém de BI, porque eu vou perguntar qualquer coisa para IA e ela vai me responder. Sim, isso é fundamental. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou 2 vezes sobre construção civil na nossa conversa. Eu não sei como que tá aqui em Mogi, mas lá em São Paulo, a cidade já é um paliteiro. Só que assim, tá virando mais paliteiro ainda. Como que você vê esse crescimento desse setor? Porque tem muito, na minha avaliação, tem muito imóvel e lá na região central nós estamos com um índice de vacância de aproximadamente 20%. Então assim, eu tenho muita oferta, só que eu não sei se eu tenho tantas pessoas para comprar, por vários motivos, minha avaliação. Primeiro, nós temos uma população envelhecendo, e para que você compre um imóvel, para seguir o rito do financiamento, Você tem que ser mais novo. Você precisa ser pelo menos novo. É. Já não temos esse cara. 2, que eu acho que é super importante, questão da renda. Sim. Nós temos uma renda média no Brasil em torno de 3 a 5 mil reais, que é onde a maioria da população economicamente ativa se encontra.
Então, eu acho que você ter uma renda de 3 a 5 mil não é o suficiente para comprar, Financiar o imóvel. para financiar um imóvel e levá-lo até o final. Porque, além do financiamento, se eu já estiver morando lá dentro, eu preciso comprar comida, preciso pagar o condomínio, tem uma série de questões. E fora tudo isso, nós ainda temos esse excesso de oferta. Eu faço essa leitura enquanto um possível consumidor e enquanto economista. Você que está do outro lado do balcão, como que você vê tudo isso? Eu acho que o interior está muito mais aquecido. Então, assim, tem muito... Hoje, o negócio do home office tirou muita gente daqui, né? Então você tem um índice de vacância, principalmente, inclusive, se bem que está voltando agora, né? As empresas estão falando de voltar para os escritórios, mas, cara, você tem um índice de vacância de escritórios comerciais ali em São Paulo muito grande, né? Gigante. E eu acho que vem e não tem volta isso, sabe? Não tem volta isso. Você atualmente, com essa situação toda da pandemia e o home office, você tem muita gente trabalhando de home office. Tem um primo meu que está mudando para a Suíça, porque ele só trabalha home office e trabalha numa empresa aqui do Brasil, porque a esposa dele foi transferida para a Suíça, cara, assim, ele não poderia trabalhar de lá. Ele poderia estar tendo que morar em São Paulo para morar perto do trabalho. Então, assim, as empresas que a gente trabalha de construção civil, eu não tinha me tocado disso, mas são empresas do mais interior. Então, quando você vai para o interior de Goiás, você vai para Mato Grosso, que está bombando, cara. Está bombando aquilo ali. Onde tem o agronegócio está passando por um período meio complicado, mas vai dar a volta por cima, vai se ajustar. Mas, cara, ali rola muita grana, né? Por exemplo, eu moro em São José do Rio Preto. Cara, lá o que tem de lançamento lá é um absurdo. Esgota imediatamente. Nossa. Assim, eu falo isso porque assim, eu moro no centro de São Paulo. Sim. Centro. Então, talvez a minha visão e a minha realidade seja um pouco diferente das pessoas que estão um pouco fora desse centrão. Então, mas eu acho que sim, o centrão, ele é bem provável que tem muita coisa no centrão que é mais parte de escritório. Você está falando que é vacância de residência? De residência. Mas também de imóvel comercial? Também tá junto. Então, mas eu não tenho esses dados, mas eu desconfio, só apenas desconfio que desse valor que você está falando deve estar muito mais a vacância em cima de escritórios ali no centro. Escritório tem um monte vazio. Tem muito, cara. Aqui no Mogi mesmo, você olha ali, a quantidade aqui no centro, a quantidade de áreas ali aluga-se, vende-se, não sei o quê. As empresas são fantásticas, né? Aluga-se. Exatamente, em todo lugar, né? Cara, mas assim, eu vejo que o interior está muito mais forte que no Brasil. Impressionante. O interior está bombando. Por conta do agro, né? Do agro, muito por conta do agro. E as facilidades, eu acho que é muito mais fácil gerir uma cidade do interior. Ribeirão Preto, você vê aquelas cidades do interior ali de São Paulo. Eu moro lá em Ribeirão Preto, é uma cidade maravilhosa, cara. Você tem restaurantes de ponta, você tem estrutura de saúde de ponta, você tem boas clínicas, você tem bons prestadores de serviço, bons shoppings. Cara, ali rola muita grana, entendeu? Então, eu acho que é bem provável que essas construtoras, talvez elas ali para o centro de São Paulo, elas investam muito mais em algo nichado. Então, assim, algo mais específico. Sei lá, uma Vitacom vai lançar alguma coisa, mas não lançaria no centro, não é o público dela, mas uma coisa muito mais nichada. O restante são nas bordas das cidades, não no centrão, sabe? Uhum. Porque eu acho que as pessoas estão fugindo, assim, de ter que... Porque, cara, imagina, é difícil você... Se você já não mora ali, que no seu caso aí é tranquilo pra caramba, mas se você mora longe, para chegar em centro de São Paulo, meu amigo, você trabalhar todo dia... Então as pessoas hoje trabalham híbrido, trabalham só home,
E aí, isso aí ajuda muito, né? E dentro disso que você falou, tem duas coisas. Tem essa questão de você chegar lá, e aí tem um outro ponto. Sair de lá. E sair. É. Só que tem uma outra questão também. A galera tem medo de morar lá. Assalto, isso, aquilo, barulho, confusão, gente louca, trânsito. Mas pra quem... É porque eu nasci lá na região. Mas pra quem vive lá desde sempre, Não tem isso, né? é tranquilo. Uhum. Entendeu? Eu sei que é. Eu já... Meio que você não se impõe. Assim, eu falo por mim. Eu não tenho aquele medo, olha, vou ser roubado. Se tiver que ser roubado, você. Sim. Não, mas não. Isso é muito normal. A gente muitas vezes tem ou vê algumas notícias daquele local ali, parece que aquilo é a realidade, né? Não é, né, cara? Não é. Não. Eu morei no Rio durante muito tempo. E o Rio tem existe vamos dizer assim, um preconceito, né? Assim, não sei se a palavra é essa, não sei, uma visão do Rio. Fica parecendo que o Rio é sempre tiroteio para todo quanto é lado. Sim. Não é, cara. O Rio não é. Tá complicado, sim, mas, cara, não é todo lugar. Você pode andar lá, você pode. Agora, também não vai dar mole em lugar nenhum você passar lá na linha amarela sozinho à noite andando com um iPhone falando, pô. Uma nota de 100. Nota de 100 balançando assim. Não, como em qualquer lugar, cara. Como em qualquer lugar, entendeu? Não dá, né? Uhum. Isso é verdade. Enfim, cara, eu acho que a gente já passou de 1 hora. É mesmo? Caramba, que legal. Falamos bastante coisa. Bastante. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Fiquei contente em receber você aqui. Não, igual. Obrigado, José. Eu fico sempre à disposição. Você quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu quero só agradecer. Não, eu quero só agradecer você, dar o parabéns pelo projeto. 54 episódios não é para qualquer um, né? Tem que ter muita resiliência disso aí. Sim. A gente tem um podcast também, mas a gente só tem 2 episódios, a gente não tem interesse em ficar fazendo, que chama Porta Adentro, que só fala sobre acreditar, sobre a cultura de acreditar. Então o primeiro episódio foi comigo, e a gente faz de vez em quando a gente tem vontade, entendeu? E deixa na nossa página do YouTube. E o segundo episódio foi do RH, que é o Leandro, com o nosso sócio, que é o Bruno. E aí, uma hora vai ter mais um episódio aí com a Mila, a gente vai chamar nossos funcionários. Chama Porta Dentro porque é da porta para dentro do acreditar. Uhum. E eu quero convidar todo mundo que conheça nossas redes sociais, tem muita coisa lá, a gente é bastante ativo. Te agradecer mais uma vez. Eu adoro falar da empresa, adoro falar do acreditar. É minha vida, junto com a minha família, e dá muito significado. É onde que eu transbordo o meu lado, transborda a minha vida, sabe? Eu dou significado à minha vida junto com a minha família e tudo. Ali eu consigo construir coisas que eu jamais imaginei na minha vida. Isso é gostoso, né? Então, cara, é muito gostoso, assim. Eu falo que eu sou muito preenchido de todos os lados da minha vida, assim, cara. E é difícil, porque assim, eu sou muito feliz mesmo, assim. Eu tenho dificuldades, então, assim, eu não sou um idiota que acha que sou alegre o tempo todo. Mas a doutora Ana Beatriz, depois você assiste lá o podcast, foi muito legal. O nosso podcast chama Reticência, está no nosso canal do YouTube. E ela falou, inclusive, no ar, você é uma pessoa muito feliz. Você é uma pessoa muito... É bom estar do seu lado. Ela falou assim, é bom estar do seu lado. Porque você é uma pessoa genuinamente feliz. Eu falei, eu sou mesmo, eu sou muito preenchido, sabe? Eu não tive uma vida muito normal, não, sabe? Então, assim, ser músico, depois cara, assim, rapidamente, tá? É bem rápido. Estamos no seu tempo, tranquilo. Mas, assim, eu tive muita dificuldade, cara. Meu pai era empresário, meus pais tiveram boa condição, mas em determinado momento meu pai teve problema. E eu montei uma confecção, parei de trabalhar com músico, montei uma confecção e não foi bem na confecção, porque era um músico querendo tocar uma confecção de jeans, cara. Você imagina, entendeu? Aí eu passei a confecção para 2 primas minhas e uma tia minha, super queridas, e vim para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, cara. Eu vinha para cá, devendo cheque especial, não tinha carro, não tinha nada. Eu saía daqui de Mogi, que você não conhece Mogi, acho que assim, tanto, mas ali na estação Estudantes, eu saía dali 5 horas da manhã de trem,
eu não tinha carro, não tinha como pagar táxi. Ia para lá em Barueri. São 5 horas de viagem. Eu vendia roupa lá na TNG. Lá na TNG. Completamente sem dinheiro. E eu levava 3 malas de roupa comigo, que era 2 a 3 vezes, assim, 3 malas, que eram as amostras. E eu ia, pegava 3, eu pegava trem, pegava metrô e pegava ônibus para chegar lá. Chegava lá às 10, era atendido às 11 e voltava depois para casa. Não era todo dia, mas eu fui algumas vezes. Sim. Cara, e depois de um ano, eu fui, depois de um ano eu já era o maior fornecedor da TNG. E aí eu comecei a dar a volta por cima. Aí eu não tinha nada e eu comecei a ganhar dinheiro como de comissão, que eu virei vendedor. E aí, cara, eu passei muita dificuldade nesse sentido, não de dificuldade de passar fome, não, isso nunca, tá? Jamais, tal. Mas assim, cara, eu precisei dar meu jeito, cara. Mas você sabe que talvez o que te torna um cara excepcional são essas coisas que aconteceram no seu passado, só que você não ficou chorando, olha, eu apanhei, eu ficava 5 horas no trem, tudo bem, vamos embora. Vamos embora, meu irmão, vamos embora. Vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa diferente, vamos transbordar, e isso é legal. Você sabe que eu lembro de algumas cenas, que em um determinado momento eu fiquei de favor na casa de um tio meu, muito querido, que ele talvez você conheça ali na Capote Valente. Ele tinha um apartamento ali, nem sei se ele tem ainda, mas eu ficava lá, e nessa época eu também não tinha nada. E eu saía com as minhas malas de roupa, eu lembro eu subindo ali a Teodoro Sampaio para pegar o metrô lá das clínicas, pode ser? Então, que eu já não lembro mais, tem muito tempo, tem quase 15 anos. E aí eu subia ali de madrugada praticamente, bem cedinho, eu saía de casa com as malas, puxando uma de cada lado, e às vezes eu chegava a levar 4 malas. E eu desenvolvi um sistema para levar 4 malas. E de vez em quando eu saio com minha esposa, mas o que é isso? Eu sei levar 4 malas, tem um jeitinho aqui, ó, que eu levava no meio da rua. E aí, cara, eu lembro, eu com fone de ouvido, ouvindo Guns N' Roses e subindo assim, cara, vamos lá, cara, vamos lá. E subindo a Teodoro Sampaio, vamos lá. Eu tô lembrando disso aqui agora. E você falando assim, cara, aí algumas outras vezes, vou terminar já, tá? Não, estamos tranquilo. Outras vezes eu lembro, isso é muito legal, eu ia também vender na M-Officer. Na M-Officer é lá na Anhanguera. Eu ia de ônibus, aí eu saía, eu pegava ônibus também com 3 malas de roupa, pegava ônibus, só que eu descia de um lado da Anhanguera e a M-Officer era do outro lado. E depois tinha que subir um morro ainda para chegar lá. Cara, as pessoas me ajudavam no ônibus para subir com as malas. As pessoas desciam do ônibus e me ajudavam a subir com as malas, que não é malinha, velho. Para eu poder ter condições de vender, eu era representante de fábrica. Para eu ter condições de vender, eu tinha que levar o maior número possível de amostras. Então eu levava, aí eu subia com uma mala, e era pesado, não tinha como subir com 3 de uma vez. Aí as pessoas desciam, me ajudavam. Eu subi com outra mala. Aí eu atravessava a Anhanguera carregando, correndo. Cara, não é aquela rodovia louca. Eu não tinha carro, velho. Não tinha. Era uma loucura. E aí, o que é legal é o seguinte, cara, as pessoas gostam de ajudar as outras. As pessoas gostam. Meu pai me ensinou. Ele disse assim, meu filho, quando você peça as coisas para as pessoas, do tipo, você pode me ajudar nisso aqui? E as pessoas gostam. E eu nunca pedi para as pessoas me ajudarem a subir com as malas. Era genuíno. As pessoas, peraí, deixa eu te ajudar. Aí subia, aí passava debaixo, na época tinha o trocador, então eu tinha que passar para debaixo daquele negócio lá, pagar o ônibus, cara. E eu não podia, e assim, se você é um cara que chega, representante de uma fábrica, que chega de ônibus, cara, a M-Office na época era uma marca assim, ninguém ia te comprar. Na TNG eu chegava 1 hora antes, que eu tinha que trocar a camisa para ser atendido 1 hora depois. Eu parava num posto de gasolina que era na esquina, trocava de roupa e chegava lá. Esfriava o corpo. Aí eu vi os representantes, eu lembro muito bem, cara. Depois, quando eu comprei meu primeiro carrinho, foi um golzinho, sem direção hidráulica. E eu lembro das compradoras saindo com os representantes de Fusion, que era, eu lembro, uma vez eu estava assim,
Eu tinha saído da Luiz de Bertolli, você lembra dessa marca? Sim. Eu acho que ainda tem lá era no Largo do Aruche que tinha uma loja, não é? Eu acho que nem existe mais, acho que eles fecharam. Mas eu fui também um fornecedor grande lá na época. E eu lembro, eu com o carrinho, assim, rapaz, assim, e eu precisava demonstrar que, enfim, certo? Que eu era, enfim. Aí, cara, eu lembro das compradoras que me atendiam, elas saindo com um representante uma vez no carro para almoçar, o cara com um Fusion branco. Na época o Fusion era um carrão. Eu falei, nossa, que sonho ter esse carro. E eu esperei ela sair para não ver o carrinho. Cara, o carrinho, um golzinho, rapaz, só tinha ar-condicionado para tirar o volante. Loucura. Ou seja, meu amigo, tem que seguir adiante. Entendeu? Tem que seguir adiante, né? Mas eu acho que isso não faz... Essas histórias que você passou não te fizeram mal. Não, é muito pelo contrário. Tem pessoas que passam por isso e ficam com aquele rancor. Não mas é porque o cara tem um Fusion, que a vida é injusta, porque eu não tive a mesma oportunidade que ele. Meu amigo, você já está vendendo para a loja. Agora, o fato dele ter um Fusion e você tá a pé é uma questão temporária. E o que você vai fazer com isso também é contigo. Porque eu tenho certeza que se você tivesse ficado naquela tristeza, naquela amargura, você ia estar lá até hoje. Josué, o nome Acreditar eu coloquei por causa do seguinte. Eu passei por tudo isso, né? Mas isso não é ruim, muito bom. Exato, com certeza. Mas eu passei por tudo isso, mas eu coloquei o seguinte, o nome que eu pensei o seguinte, cara, eu sei que na hora que eu montar o Acreditar, eu nunca fui desse ramo, eu vou tomar muita porrada. E você já queria ser banqueiro nessa época? Não. Não sei se dá tempo de eu contar. Dá tempo. Tá bom. Na verdade surgiu assim, quando eu tinha confecção, não sei se você conhece isso, mas para você entregar um pedido vai durar lá talvez 1 mês e meio. Se você for muito eficiente, você vai ganhar 10%. 10, 15 no máximo, tá? E na época eu já tinha a confecção, eu já vendia muito, porque eu vim da área comercial, então eu já vendia pra caramba, eu não conseguia produzir. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que descontar o título. Uhum. E eu demorava 1 mês e meio para ganhar 10%, eu ia lá numa factory na época, e que ela me levava 10% em meia hora. Aí eu falei assim, cara, eu tô do lado errado da mesa, eu tenho que ser isso aí. Só que eu não tinha grana, tá? Eu não tinha grana. Aí quando depois que aí a confecção, eu passei para as minhas primas, eu era a parte comercial dessa confecção, elas da parte interna lá. Só que eu comecei a vender muito mais que elas conseguiam produzir. Aí eu comecei a vender para outras fábricas também, ser representante. Isso daí que foi quando passou 1 ano, eu comecei a vender para a TNG, etc. Ok. Aí eu juntei dinheiro de novo, paguei todas as minhas dívidas, tudo. A minha dívida da confecção, tudo, paguei tudo. E comecei a Acreditar com R$150 mil. Aí, na verdade, deixa eu dar um passo atrás. Aí eu falei assim, cara, eu sou representante, tô indo muito bem, paguei tudo, tá legal a vida, tô ganhando bem e tal, mas eu quero mesmo ser empreendedor. E aquele negocinho ficou lá atrás na minha cabeça, sabe? Eu não quero ser representante só, eu quero construir coisa, eu quero... É que tem umas coisas que ficam na cabeça que não saem, né? Meu? Aí eu comecei. 6 meses, eu comecei com R$150 mil. 6 meses depois, eu perdi 52 mil num golpe. Eu poderia ter desistido. Mas o nome Acreditar, eu coloquei assim, eu preciso de alguma coisa que vai me impulsionar todos os dias para frente, apesar de todos os revés que eu vou ter, que eu sei que eu vou ter. Eu falei, o que vai ser essa coisa? Eu falei, pô, nada é melhor que o nome. Todo dia eu tenho que falar o nome. Aí eu coloquei o nome Acreditar. Então, o nome Acreditar veio disso, cara, apesar de tudo, seguir adiante, trabalhar. E eu perdi 52 mil. E assim, eu trabalhava sozinho durante 2 anos. Eu fazia tudo. É porque você não é do nosso setor. Quando eu conto para as pessoas como é que eu fazia, as pessoas não acreditam. Você fala que você fazia tudo o quê? Você costurava também? Não, isso está no Acreditar. Ah, tá. No Acreditar. Não, lá também, na confecção também. Mas no Acreditar eu fazia tudo. Quando eu cheguei a uma carteira lá, num tamanho lá que eu não lembro, mas, sei lá, devia ter lá uns 2,5 milhões de carteira lá, sabe? As empresas que tinham esse tamanho, já tinha 400 funcionários, eu trabalhava sozinho.
fazendo tudo que 4, 5 fazem. Eu fazia tudo. Tá, você fazia prospecção. Crédito, visita. Olha o que acontecia. Ah, cara, eu tenho que contar. Conta. Eu chegava, eu não falava que era o dono. Então eu chegava no cliente para visitar, eu estava na frente dele aqui assim, e eu que era o cara que tinha que pagar as operações, na época de desconto, tudo. Então era no meu celular. Eu tinha um notebook, que até hoje está na biblioteca da empresa, que eu chegava antes do cliente, chegava a operação, eu analisava ali, aí eu ligava para o cliente dele, para o sacado, com o telefone no Viva Voz, o outro gravando, para gravar a confirmação que o cara deu pra gente. Aí eu ia para a visita do cliente, era 3h30, 4 horas, começava meu celular a tocar para poder receber o dinheiro. E eu estava visitando o cliente, só tinha eu. Aí eu pedi para ir no banheiro para poder pagar as operações. Eu tinha lá. Chegava lá, não pegava a internet, velho. Aí eu tive um probleminha aqui, lá na base, lá na matriz da empresa. Eu preciso ali embaixo só atender o telefone lá do que o dono tá me ligando aqui. Você me dá licença? Aí eu ia lá no carro, lá, pagava as coisas e voltava correndo pro cliente, cara. Então eu fazia tudo isso. Eu visitava o cliente, eu fazia contabilidade, eu fazia o crédito, eu mesmo analisava, visitava. Você vê que é um sonho, né, na cabeça da gente. Fiz uma viagem para o exterior uma vez e a empresa estava começando mesmo. Devia ter 6 meses, 7 meses, no máximo, 1 ano no máximo. E eu falei assim, cara, eu vou viajar, eu vou ficar 15 dias fora. Eu não vou deixar de trabalhar, não. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um Siga-me, na época, coloquei o meu telefone fixo da empresa, que era no meu apartamento, ele era um telefone do Skype. Aí, depois, eu coloquei um telefone fixo, o telefone da minha casa, que eu atendia como acreditar, bom dia. Aí eu peguei o Siga-me dele ali e coloquei no meu celular. Siga-me, o que é isso? Siga-me é o seguinte, o cara ligava pro seu telefone fixo, mas ele transmitia redirecionado pro seu celular. E eu fiz um plano internacional no meu celular, então eu tava lá fora e eu atendi. Acreditar, bom dia? Cara, eu tava lá com o pessoal almoçando, o pessoal acabava de almoçar, eu tava lá, cara, analisando coisa, ninguém soube que eu viajei. Todo mundo foi atendido. E eu trabalhava, chegava no hotel, ia lá e trabalhava. Então, assim, eu acho que qualquer outro, poucos seriam os empresários, que assim, não, vou descansar, não, eu avisava todo mundo que eu não vou operar, que eu não vou trabalhar. Cara, eu não avisei ninguém, não. Ninguém vai saber que estou trabalhando. Estou trabalhando. Se me ligasse qualquer hora, eu ia atender, acreditar boa noite, acreditar bom dia, acreditar não sei o quê, pode ficar também. Preciso de segunda via de boleto. Eu entrava no celular, o sistema não conseguia acessar o celular. Entrava lá e mandava, na época, o WhatsApp. Enfim, cara, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu estava dizendo, apesar de tudo isso, eu ralo até hoje. Segunda-feira, eu saio de casa às 2h30 da manhã. Dirijo de São José do Rio Preto até que Mogi das Cruzes, 5h30, e chego aqui 7h30 da manhã. Precisaria fazer isso? Não. Mas eu faço porque tem significado na minha vida. Sim, tem um significado, é uma coisa que você gosta, que te traz satisfação, e isso que dá esse gás gostoso. Exatamente. Então, cara, tem que não é um trabalho pelo dinheiro. Já foi. Se fosse pelo dinheiro, você não faria isso. Não faria. Só que assim, tem algo além do dinheiro. Quando eu vejo as pessoas lá crescendo, quando eu vejo o mercado elogiando nossas iniciativas, quando eu vejo o quão está mudando a vida de algumas pessoas, eu falo, meu amigo, eu tenho que conjugar e equilibrar a minha vida com a minha família, com a empresa. Enfim, então não adianta reclamar, tem que cair para dentro, tem que querer pagar um preço, porque o preço é alto, cara. Sim. Alto, é dedicação mesmo, é muita entrega, não adianta achar que vai conquistar as coisas se você realmente não se entregar mesmo. Não adianta. Então, pode falar o que quiser, foi as pessoas que ganham na Mega Sena lá e não, geralmente perdem quase tudo rapidinho. Sim. Porque não tem um propósito. Não tem porquê com esse dinheiro, entendeu? Não tem um propósito. E a maioria das pessoas no Brasil, infelizmente,
não sei se fora também, o cara pensa, olha, se eu ganhar 20 milhões, eu resolvo minha vida. Também não resolve. Não resolve, porque assim, uma coisa que as pessoas não têm em mente, ou elas não levam em consideração, dinheiro é um bem finito. Sim. Você pode ter 100 milhões hoje, não necessariamente você vai morrer com ele. Não, não vai mesmo. Sabe? Porque as pessoas não têm eu não sei se é falta de conhecimento, eu não sei o que é isso, mas eu sempre tive claro, se eu ganhar 200 milhões hoje, amanhã eu estou trabalhando. Eu tenho que ser. Porque para multiplicar esse dinheiro, Sim. Rentabilizá-lo. para rentabilizá-lo, para crescer. Tá, mas você vai poder fazer o que você quiser. Então, o que eu quero é continuar trabalhando. Porque se eu continuar trabalhando, eu vou ter dinheiro amanhã. Ah, mas esse dinheiro não acaba. Acaba. Acaba, nossa senhora, acaba. É muito, assim, na minha avaliação, é muito mais fácil você torrar 200 milhões do que torrar 50 mil. Porque você não tem medida para nada, né? Você não tem medida para nada. Qualquer coisa você pode, ou que você acha. Você acha que pode. E vai ao encontro disso que você falou, do cara que ganha na loteria e perde tudo. Porque dá para ele aquela noção e aquela sensação de poder e de potência, sendo que aquilo tem fim e acaba logo. E aí eu também não sei se eu penso isso, porque assim, eu sempre gostei dessa área de economia, mercado financeiro, etc, etc. E já trabalhei várias vezes em bancos. Só que aí, em factoring também. Só que aí eu não sei se isso é uma vantagem que nós temos em ter participado desse mercado. Por quê? Porque quando você trabalha nesse mercado, você vê muito dinheiro todo dia. Então, e aí acaba sendo até uma coisa contraditória, porque assim, principalmente quando, sei lá, quando eu trabalhava na factoring, às vezes você via um cheque, sei lá, de 1 milhão. Só que assim, para todo mundo é muito dinheiro aquilo, só que você perde essa noção de grandeza e vira uma coisa normal. E eu acho que isso transborda para outras áreas da sua vida, que aí você fala assim, meu, isso não é tudo. Às vezes a gente tá lá com a operação assim, quanto que é a operação? Ah, não, é só 1 milhão. Peraí, eu acho que não entendi, fala de novo. Só 1 milhão é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Mas nós perdemos essa noção. Por quê? Porque como a gente está todo dia ali, e você entende que é só 1 milhão. Só 1 milhão no sentido de que, meu, aquilo não é tudo. Aquilo não vai resolver o seu problema. E se você tiver aquilo, você vai precisar continuar fazendo a manutenção daquilo. Entendeu? Eu não sei, talvez a gente pense assim, por conta dessa nossa trajetória, que quando você está vendo essa coisa de dinheiro, essa coisa todo dia, você acaba tendo um outro olhar sobre ele. É verdade, concordo, viu? Concordo. E quando você conversa com outras pessoas que não trabalharam, que não tiveram essa trajetória... Não tem esse olhar tão diferente, né? Não tem esse olhar. Ela se encanta muito fácil com esses valores. E aí você fala assim, meu, isso não é alto. Isso não resolve. Não resolve mesmo. Acho que 1 milhão, cara, 1 milhão você, assim, ó, porra, você, fácil. Uma casa, nenhuma, em São Paulo, você vai comprar um apartamento legal e um carro. Exatamente. Resolveu sua vida? Não resolveu, não resolveu. Porque amanhã você vai ter que trocar. Vai. O apartamento tem manutenção o tempo todo. Enfim, dependendo do lugar, desvaloriza, inclusive. E amanhã você tem escola do seu filho, amanhã você tem que comprar arroz, feijão, carne, você tem que fazer a manutenção da casa. Resolveu? Não. Talvez foi um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Entendeu? Enfim. Muito bem, meu amigo. Te agradeço demais, mais uma vez. Conte comigo sempre. Te convido, sei lá, para visitar o Acreditar. Quero ir lá, faço questão de ir lá. Vai lá. A próxima vez que você vier aqui para a gravação, marca, sei lá, para bater um papo com a gente. E vai ser um prazer te parabenizar mais uma vez pelo projeto. E obrigado a todo mundo. Obrigado às pessoas que me ajudam a construir essa obra. Eu agradeço você também, agradeço o pessoal que está assistindo.
E fico feliz, gostei da nossa conversa, do Foi muito nosso legal, bate-papo. Foi muito legal, cara. Foi muito melhor do que eu esperava. Foi muito legal, foi muito legal, muito legal. Enfim, é Obrigado, isso. obrigado. E você está convidado para voltar aqui Quando e eu você com quiser. certeza vou conhecer a estrutura de vocês. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau, Fique pessoal. com Deus. Tchau. Abraços.